Leitura de hoje é Oséias 14, 2 a 10. Continua a profecia de Oséias no Reino do Norte, contra a idolatria do Reino do Norte. Assim fala o Senhor, característica do verdadeiro profeta. É o Senhor quem fala e quem anuncia, não é o profeta. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, conversão, porque estavas caído em teu pecado. Irmão, irmã, agora é o tempo da misericórdia e do perdão. Depois deste tempo virá o tempo do julgamento. Então é hora da nossa conversão. Se ajoelhe hoje, coloque seu joelho no chão, peça perdão hoje de todos os seus pecados, porque o futuro de cada um de nós e de toda a humanidade depende hoje, agora, do perdão, da conversão e da confissão dos pecados. Essa leitura é muito atual para o dia de hoje. Eu estou falando para hoje. Hoje é o tempo do perdão, da misericórdia. A hora de se converter é agora, tá? É agora. Depois não tem mais tempo de conversão. Então peça perdão de tudo hoje. Volta, Israel, para o teu Senhor, para o Senhor teu Deus. No Antigo Testamento, a linguagem de conversão é retorna, volta. No hebraico, shuv, retornar, voltar. O que é a conversão? É a gente estar em um caminho distante do Senhor, uma estrada que nos conduz longe do Senhor. A gente retorna, né, pelo caminho contrário, né, e retorna ao Senhor, volta ao Senhor. Esse é o sentido da conversão no antigo Israel. Atento que hoje é necessário esse retorno, necessária essa conversão de cada um de nós. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. O pecado nos torna caídos, e o pior pecado é o mortal, porque leva à morte. O morto está caído, horizontalmente caído. A ressurreição é levanta, cum, e a conversão é shuv, retorna. Então, o pecado nos leva a cair, nos deixa caídos. Mas o Senhor está dizendo: estavas caído em teu pecado. Volta, Israel. Então, levanta. Toda conversão é uma ressurreição, cum, e toda conversão é um retorno, shuv, cum, shuv. É hora da gente se levantar, se converter e ressuscitar com nosso Senhor. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor. Então voltai de novo, segunda vez repetiu. Quando a Sagrada Escritura repete algo, é porque esse algo que é repetido é importante. Antes, muito importante. Encontrai palavras de conversão e voltai para o Senhor. Dizei, vai ensinar o que é que a gente tem que dizer quando pede perdão. Livra-nos de todo mal e aceita este bem que oferecemos o fruto de nossos lábios. É a oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. Então, hoje, o que é que cada um de nós, eu aqui, você aí, qual é a oração que eu tenho que fazer? A oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Peça hoje com todo o seu coração. Livra-nos do mal, Senhor. Reze o Pai Nosso hoje bem rezado. E aceita este bem que oferecemos o fruto de nossos lábios. Mas o Senhor só escuta um lábio com o coração arrependido, senão não reze. Se você não pedir perdão dentro do seu coração, não reze ao Senhor. Ele não vai escutar. A Assíria não nos salvará. Eles foram para onde? Para o exílio na Assíria. Lá não tem perdão. Perdão só o Senhor dá. Agora é o tempo do perdão. A Assíria não nos salvará. Não queremos montar nossos cavalos. Não queremos aquela vida anterior.
Igualmente hoje, não retornar à vida anterior, antes do vírus, se converter agora, melhorar agora, ser melhor agora, pedir perdão agora ao Senhor agora. Não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos a produtos de nossas mãos. O que é Deus aqui? A idolatria. Se existe algo na sua vida, irmão, que lhe leva a pecar, se afaste desse algo, porque a hora da conversão é agora. Se converta agora, não idolatre mais. O pecado é idolatria. O pecado é adultério no antigo Israel, e é isso que Oséias está. E o Senhor, por intermédio do profeta Oséias, está nos dizendo: deixai a idolatria, deixai o adultério, deixai o pecado. Não chamaremos mais deuses nossos a produtos de nossas mãos, nem a pessoas que nos levam a pecar. Em ti encontrará o órfão misericórdia. O órfão, a viúva, o estrangeiro eram as três categorias de pobres no Antigo Testamento. Está falando de um deles, o órfão. Em geral, está falando de quê? Dos pobres da terra. Eles encontrarão misericórdia no Senhor e do Senhor. Recordem o que nosso Senhor Jesus Cristo disse: os pecadores e os publicanos estão nos precedendo no reino de Deus. Muitos pecadores, inclusive públicos, que hoje se converterem em prostitutas, grandes pecadores, adúlteros, irão entrar no reino de Deus. Então nós deveremos estar atentos também para entrar no reino do Senhor. Em ti encontrará o órfão misericórdia, e de curar sua perversidade, quem? Dos idólatras. Me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Deus não tem cólera. Cada um será julgado pelo próprio pecado, pelo próprio erro, pela própria idolatria, pelo próprio adultério. Então se converta, irmão. Serei igual a orvalho para Israel. O orvalho é uma cor muito boa para um povo de pastores. Na quentura, né, no calor do dia a dia, no deserto, a temperatura baixa, né, traz sollievo, como diz lá o italiano, né, então fica uma cor muito boa, né, fora dizer que traz fertilidade para o solo. Então o Senhor está dizendo que trará orvalho para Israel. Ele é o orvalho de Israel. Ele é a temperatura amena. Ele é que faz dar fruto a Israel. Claro que a linguagem aqui é a linguagem deles. Orvalho, agricultura, vinha, vinhedo, pastor. É a linguagem deles. Por isso que o profeta escreve assim: serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Acabei de dizer, o orvalho faz dar fruto, florescer, porque refresca a terra sedenta de água. O orvalho é água, né? Aguar a planta, água. Então, com a água, Israel dará fruto. O que é a água? Símbolo do Espírito Santo. Quem é que me faz dar fruto? É o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Ele florescerá como o lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus galhos hão de estender-se. Galhos, um vinhedo tem um galho, né? Então eles irão estender-se, os galhos dos vinhedos, para dar fruto. Frutos abundantes, muito bons. Será seu esplendor como o da oliveira, vinho, vinha, vinhedo, oliveira. Recorde lá nosso Senhor no jardim das oliveiras, né? Eram árvores do antigo Israel e do Israel de hoje. E seu perfume como o do Líbano. Recorde aí o perfume daquela pecadora de Lucas 7, uma pecadora, grande pecadora, pecadora pública, que muitos dizem que é Maria Madalena, mas lá não está dizendo que era ela, que chegou quando o Senhor estava na casa de um fariseu. Ela chegou lá, chorou, né, limpou os pés do Senhor,
banhou os pés do Senhor com óleo e enxugou com seus cabelos, perfumou os pés do Senhor. Tá? Então, é esse o que cada um de nós tem que fazer hoje. Chorar o nosso pecado e pedir perdão a nosso Senhor. E seu perfume como o do Líbano também é outra leitura antes do Senhor morrer, antes da sua paixão. Maria chegou e ungiu os pés dele para a sepultura dele. Não Maria Santíssima, outra Maria. Essa sim, provavelmente Maria Madalena. Voltarão a sentar-se à minha sombra. Sombra aqui tem um sentido muito importante. Quando se está no deserto, o que é que se precisa? Água, orvalho, que ele já mandou, e sombra. Elias, quando estava no deserto, fugindo da rainha, 1 Reis 19:4, se sentou debaixo de uma sombra. Jonas, quando anunciou a conversão de Nínive, correu para o deserto, porque não queria ver a conversão, porque ele era um pouco fechado. O Senhor fez nascer uma sombra, uma árvore para ele. Depois retirou, para ele reconhecer que tudo é graça do Senhor. Leia todo o livro do profeta Jonas hoje e o ciclo do profeta Elias, 1 Reis 17 a 19, 21, 2 Reis 1 a 2. É a minha tese de doutorado. E florescerão como a videira, o que eu disse, né? Videira, oliveira, eram os frutos, né, que eles tinham lá. Todo o Israel convertido que retornar, que se levantar, que retornar, que se converter, que renunciar ao pecado, dará fruto. Se você hoje pedir perdão, dará fruto, aguardando nosso Senhor que Ele está retornando. E florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. O vinho do Líbano era reconhecido como um dos melhores naquele período. Hoje, o da Itália, o da França, né, era o do Líbano. Quem tem ainda Efraim a ver com os ídolos? Nada. Então, Efraim, o reino do norte, porque era a tribo mais importante do reino do norte, tem que renunciar à idolatria, tem que renunciar ao ídolo. Hoje, a humanidade tem que deixar a idolatria, o pecado, o adultério. Sou eu que o atendo e que olho por ele. O Senhor olha por nós, está nos dando perdão hoje, perdão de pecado grave. Irmão, renove sua vocação hoje. Sou como o cipreste, árvore sempre verde. De mim procede o teu fruto. Então o Senhor é a árvore verde e nós os frutos dessa árvore. É aquilo que Paulo falou, o corpo de Cristo. Cristo, a cabeça do corpo, nós o corpo para dar frutos na Igreja Católica. Aqui, imagem é outra, é de um cipreste. O Senhor é o cipreste, né? E nós os frutos. Muito bonito. O que é um cipreste? Uma árvore do antigo Israel. Compreenda estas palavras o homem sábio. Então, hoje, irmão, peça esse dom da sabedoria para se converter, se entregar tudo ao Senhor, renunciar a todo erro, todo pecado, tudo aquilo que existe na tua vida contra o Senhor, renuncie hoje. Reflita sobre elas o bom entendedor. Né? Então, procure entender. É hora de entender que agora é o período da misericórdia e do perdão. São retos os caminhos do Senhor. Só os caminhos do Senhor são retos. Os caminhos das nações de hoje não são retos. São contra o Senhor. Não siga as nações, siga o Senhor. E por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Tá? Então, nos caminhos do Senhor, quem anda? Só os justos. Só aquele que é justo. Quem não é, não anda no caminho do Senhor. Enquanto os maus ali tropeçam e caem. Então, agora é o tempo da conversão para os justos. Aqueles que são maus, o Senhor está oferecendo hoje a conversão. Mas se querem continuar no caminho da perdição, irão se perder. Irmão, bora nos converter. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Salmo de hoje é o 50 do grego, 51 do hebraico. Minha boca anunciará vosso louvor. Minha boca anuncia o que? O louvor do Senhor. A única coisa que eu tenho que fazer em toda a minha vida, o que é? Me converter e cantar louvores a quem? Ao Senhor. Então, cantar louvores só a Deus. A nenhum outro mais, só a Deus. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus de Israel. Esse é aquele famoso salmo de Davi, né? A tradição coloca sendo de Davi, a tradição, né? Que quando ele pecou lá com a mulher, adultério, né? E mandou matar uma pessoa. Pecado muito grande do rei Davi, o maior rei de Israel, pecou de adultério e assassinato. Normalmente nós não pecamos, nem de adultério, nem assassinato. Ele pecou. Então, se arrependeu na hora, o Senhor aceitou o arrependimento dele. Então, irmão, se seu pecado é grave, muito grave, peça perdão hoje, que o Senhor irá lhe perdoar. Hoje na sua casa, quando retornar à igreja, vai lá e confesse. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Ronene, 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 piedade de mim, Senhor. Roneno, piedade de nós, Senhor. Então, piedade, Senhor. Usa de misericórdia. Usa de piedade para conosco, Senhor. Tende piedade, Elohai, ó Eli, ó meu Deus, misericórdia, Hesed, Hasdi, Elohei, Hasdi, Deus de misericórdia, Deus da minha misericórdia, Elohei, Hasdi, Deus da minha misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-nos. O Senhor quer nos purificar, purificar nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Irmão, peça perdão a nosso Senhor. É isso que Ele quer hoje. Peça perdão, é hora. Purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado. Peça perdão do seu pecado hoje. Eu não vou dizer outra coisa o dia todinho. Peça perdão do seu pecado hoje, a noite todinha. Peça perdão do seu pecado hoje. Lavai-me todo inteiro do pecado. E apagai completamente a minha culpa. Toda a culpa do pecado é apagada, a culpa pela confissão. Tem a penitência, mas a culpa do pecado, pelo pecado, é tirada com a confissão. Então confesse. Minha boca anunciará vosso louvor. Vós amais os corações que são sinceros. Confesse com sinceridade. O Senhor ama aquele que confessa com sinceridade. Não esconda nada, conte tudo. Tenha um coração sincero diante do Senhor. Seja sincero com o Senhor. O que o Senhor não gosta nem um pouco é da falsidade, quem é falso. Então confesse tudo. Ele elogiou Natanael, o apóstolo Bartolomeu, pela sinceridade dele, pela sinceridade do coração dele. Então confesse com sinceridade, confesse tudo. Vós amais os corações que são sinceros na intimidade, me ensinais sabedoria. O que é a sabedoria? Aqui é o arrependimento do pecado. Se arrependa, irmão, a hora é agora. Tá? É a Hormá. A Hormá, está lá em Provérbios 8, é a sabedoria personificada, que é nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, o Logos eterno de Deus. João 1,14, Kai Rologos Sarkis Egenetor. Ele é a Horma, a sabedoria do Pai. Na intimidade me ensinais sabedoria, aspergei-me e serei puro do pecado. Aspersão, o Senhor, quando a gente confessa o nosso pecado e pede perdão, o Senhor asperge água pura sobre nós, né? E tira e purifica o nosso pecado. Então a água benta também é importante. Então, toda noite coloca aí a água que eu estou abençoando toda noite, tá? Então se purificar com água benta e exorcizado, eu estou exorcizando água toda noite aqui no final da nossa Eucaristia. Aspergi-me e serei puro do pecado. Quando o Senhor nos asperge, quando é que Ele nos asperge? Com a confissão, a absolvição. E hoje com a água benta, tá? E com a confissão bem feita, aí na sua casa hoje.
e mais branco do que a neve ficarei. De novo aqui ele usa uma simbologia, a neve muito branca. Quem já viu neve é muito bonito, eu vi lá na Itália, né? No norte da Itália. Até em Roma eu vi, no norte da Itália é muito frequente. Quando eu cheguei lá em Roma em 2003, nevou, tá? Pouco, mas nevou. No norte neva muito. Então aqui ele usa a simbologia e a realidade da neve, né? É branca, né? Fala aqui que o nosso coração, o nosso ser, né, ficará branco como a neve depois do perdão do pecado. Tá? Confessar. Minha boca anunciará vosso louvor. Criar em mim um coração que seja puro. Irmão, lute pela pureza, purificação do coração. Confesse tudo, o mais íntimo do teu ser, confessa hoje o Senhor. Para ter um coração purificado, só os puros de coração verão a Deus, senão não vai ver a Deus. Ele vai retornar e você vai ser cego, não verá o Senhor. Dai-me de novo um espírito decidido, um coração decidido, uma fortaleza decidida, uma vontade decidida, um corpo decidido, uma alma decidida, um espírito decidido para se converter e seguir ao Senhor. Dá-me de novo um espírito decidido, forte. O que é sim, o que é não, é não. Pedir perdão de tudo. Ó Senhor, não me afastei de vossa face. A face do Senhor, o que é? É o Senhor. Então, Senhor, não nos afasta de ti. Peça, por favor, que o Senhor não te afaste dele. No dia do juízo, porque hoje é o tempo da misericórdia. Está chegando o tempo do juízo. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retirei de mim o vosso Santo Espírito. Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Por favor, Senhor, não tira de nós o teu Espírito Santo. Minha boca anunciará o vosso louvor. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Quem se arrepende, quem se converte, sente uma grande alegria no coração, a alegria de ser salvo, de ser ressuscitado, de ser resgatado, de ser redimido, de ser amado pelo Senhor. Só aqueles que terão o pecado perdoado sentirão essa alegria do Senhor, que é fruto do Espírito Santo, que ele há pouco pediu. E me confirmai com o Espírito generoso. E aquele que tem um coração perdoado tem um coração generoso, ou seja, perdoa os outros. Quando eu sinto o perdão de Deus, eu perdoo os outros. Ontem a nossa oração foi de perdão, preparando essa leitura de hoje. Hoje é o tempo do perdão. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar. Então, aquele que tem o perdão, o pecado perdoado, cantará, sentirá alegria, que é fruto do Espírito Santo. Cantará todos os lábios, o lábio dele é para cantar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor, quem tem um coração purificado. E minha boca anunciará o vosso louvor. Cantar louvores ao Senhor, louvar ao Senhor, dignificar o Senhor, magnificar o Senhor, dizer, oh glória, Senhor, só tu és glorioso, Senhor. Então, hoje na sua casa aí, peça perdão de tudo, pensamento, ato, omissão, tudo, peça perdão ao Senhor. Minha boca anunciará vosso louvor. Essa é a segunda leitura, agora o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus 10, 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que dever dizer.
Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sente aí um pouquinho que é muito importante aquilo que o Senhor está nos direcionando hoje. Naquele tempo, agora, hoje, para aqueles que acreditam, né, e que colocam em prática isso que o Senhor está dizendo hoje, esses dão fruto, aquele fruto da videira, da leitura do Oséias que o Senhor falou. Tá? Ele é o cipreste, a videira e nós os ramos. Então, bora dar fruto. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Recordem que o evangelho anterior é o envio dos apóstolos. Né? Não levais nada, nem cajado, nem sandália, coisa nenhuma. Ontem eu expliquei. Né? Entrai numa casa, saudai. Né? Se tiver paz, retornará. Se não, sacudir a poeira dos vossos pés. Leitura de ontem. Tá? Quando ele escolheu os 12 e enviou em missão. Hoje ele está dizendo outra coisa, ou outras coisas muito importantes. Eis que eu vos enviou eles lá e a nós hoje, né? Missionários hoje, quem são? Eu e você. Todo aquele que anuncia o Senhor é um missionário do Senhor. Eis que eu vos envio como ovelhas, eu sou uma ovelha, né? No meio de lobos. Então tem gente que se colocarão contra nós. Tem gente que serão nossos adversários. Por quê? Porque quando a gente anuncia Jesus, o adversário de Jesus, que é o Satanás, se coloca contra nós. Então, ele será o nosso adversário. Ele colocará obstáculo ao reino de Deus, ao anúncio, à missão. Tá? Colocará obstáculo. Qual é o jeito de vencer? Na graça de nosso Senhor. Hoje eu coloquei no grupo lá, né, para a gente fazer uma corrente de oração muito forte. Essas correntes aí que fazem, né? Mas o que é orar uns pelos outros? Porque hoje os tempos são difíceis. Bora orar uns pelos outros. É importante a oração. Para que cada um de nós aqui fiquemos de pé. O Senhor está nos preparando. Nós, você, eu, nós, confraria, paróquia, você que está aí no grupo, né? Nos preparando para o retorno dele. O Senhor está voltando. Então vamos nos preparar bem. Tá? Nos preparar bem. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu estou formando. Preste atenção. Então, nós seremos enviados como ovelhas entre lobos. Tudo aquilo que eu anuncio aqui, muita gente é contra. Aqueles que são do mundo. Então, se colocarão contra nós, contra o nosso anúncio. Mas eles são de quem? Eles são do Satanás, porque o nosso adversário não são nem eles, é o Satanás, que coloca eles contra nós. Então, atento. As nossas armas é o Espírito Santo, nosso Senhor, a oração, a confissão, a adoração, isso aí. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudente, prudência, o Senhor quer prudência, tá? Hoje, prudência. Não queira ser mais do que você é, não. Prudência, cada um de acordo com a sua função. Prudência, sede, portanto, prudentes como a serpente, né? Já viu uma serpente, né? Eu gosto de ver filme de natureza. A maneira que ela, né, anda. Aquilo a gente coloca como prudência. Nosso Senhor está colocando aquele andar dela como prudência. E é.
Ontem eu vi uma serpente caçando um rato no deserto, ela deixou o rato entrar lá, seguiu ele bem devagar, ficou lá de tocaia, quando o rato saiu, bum, pegou. Essa prudência, olhar, não agir de supetão, né, que a gente em geral faz, né, ficar olhando, ter a prudência da serpente. Peça essa prudência ao nosso Senhor. E simples como as pombas. Ontem ele falou, né? Quando sair em missão, não levar ouro, prata, dinheiro, não querer dinheiro, nada, tudo de graça. Ser muito simples. Simples no vestir, não querer se vestir muito bonitão e tal. Não, seja simples. Não chamar atenção para você. Leve as pessoas para Deus. Nossa missão não é chamar ninguém para nós. Tem gente aí que gosta, né? Então já tem a recompensa deles. Leve as pessoas para Deus. Onde é que eu levo? Falando aquilo que Deus fala. Fale a verdade do Evangelho. Não queira agradar, não. Nem desagradar. Anuncie o Evangelho. Na hora de dizer a verdade, diga. Em nome de nosso Senhor. Tá? Não queira agradar, não. Mas ser muito simples e prudente. Hoje é o tempo da prudência, da simplicidade. Do coração. Cuidado com os homens, é o que ele está dizendo. Porque eles vos entregarão aos tribunais, vão nos colocar nos tribunais, nas cadeias. Hoje quem se coloca aí, aquelas 5 leis aí que eu falo que é contra Deus, hoje está a cadeia. Quem falar contra eles. Tem que dizer, tem que anunciar. Pecado de aborto, idolatria, contra a natureza, destruição de natureza, ideologia de gênero, divórcio, legalização da droga, tudo isso que o Estado moderno hoje quer fazer ou está fazendo é contra a lei de Deus. Ah, mas eles estão nos levando aos tribunais. Pois é, nosso Senhor já tinha dito. Não é de hoje, não. Cuidado com os homens, eles vos entregarão aos tribunais. Cuidado. E vos açoitarão na sua sinagoga. Seremos açoitados até dentro da igreja. Nós seremos perseguidos dentro da igreja e nos tribunais humanos. Os governos laicais, os governos aí irão nos colocar dentro dos tribunais. Serão julgados e condenados. E julgados e condenados até pela igreja. Por alguns, né? Toda a igreja. Por alguns da igreja católica, que segue doutrina contra nosso Senhor. Que nos perseguem aí, essa teologia da libertação que nos persegue. É o que que ele diz está acontecendo hoje. E outras teologias aí feministas. Tá? Contra a lei de Deus. Libertação contra a lei de Deus. Atento. E vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa. Seremos levados diante de presidentes por causa do Senhor. Por causa do anúncio do Evangelho, por causa do anúncio do Senhor. O que é que eu tenho que fazer? Continuar anunciando o Evangelho, a Sagrada Escritura, continuar anunciando o Senhor. É nossa missão hoje, tudo isso irá acontecer, irá. Já está acontecendo. Quando a gente anuncia a verdade, a gente é perseguido pelo Satanás e pelos homens. Já está acontecendo, já. Vós sereis levados diante de reis e governadores por minha causa, por causa da lei de nosso Senhor, para dar testemunho, dar o nosso sangue, dar a nossa vida por nosso Senhor. E tem regime aí totalitário e autoritário que prende os cristãos, coloca na cadeia e persegue e mata. O Brasil ainda não chegou, mas pode chegar. Então reze para que não chegue. Quando vos para dar testemunho diante deles com o sangue, diante deles e das nações, de todos, o testemunho que eu tenho que dar de nosso Senhor, a lei de nosso Senhor, falar da lei de nosso Senhor, e denunciar o que é contrário à lei de nosso Senhor. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados. Não tenho que estar preocupado, não. Eu tenho que anunciar a lei de nosso Senhor. E lá, diante deles, nosso Senhor me dará uma língua, que é a palavra do Espírito Santo, para combater eles.
Lá o Senhor me inspirará para que eu possa me defender e responder a eles. Não fiqueis preocupados, está dizendo aqui, de como falar ou do que dizer. Não tenho que estar preocupado, não. Na minha defesa, eu tenho que anunciar a palavra do nosso Senhor. Lá na hora, o Senhor me dirá o que eu devo dizer, me dirá o que eu devo anunciar, a verdade. Isso é dar testemunho do Senhor. Hoje, quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Ficai tranquilo, ficai tranquilos. A gente tem que ficar tranquilo. Minha missão qual é? Anunciar a verdade. Se for denunciado, na hora o Senhor me diz o que eu tenho que dizer, pronto. Então, naquele momento, vos será indicado, inspirado, o que dever dizer. Na hora, o Senhor nos enviará o seu Espírito Santo para que a gente testemunhe com a palavra e com o sangue a lei dele, a vontade dele. Aquilo que ele quer e não aquilo que a gente quer. Então, naquele momento, vos será indicado o que dever dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar. Naquela hora não sou eu que vou falar, mas sim o Espírito do Pai, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Maria. Ele quem nos guiará, ele quem me guiará na defesa naquele momento. Ele que é o Paráclito. Ele é o advogado. Então, quando você for no tribunal, pode até ter um advogado humano, mas na hora tem um advogado divino do seu lado. É ele quem dirá o que você tem que dizer. Ele quem anunciará o que você tem que anunciar. As suas palavras, ele irá dizer quais serão. As palavras dele serão as nossas palavras. Nós falaremos pelo Espírito Santo do Pai. É que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão de dentro de casa. As divisões são dentro de casa, irmão contra irmão. Um que é espírita, outro que é católico, um que é macumbeiro, outro que é católico. Divisão dentro de casa, essa divisão da fé aí é muito difícil. Tá? O Senhor disse, eu não vim trazer paz, vim trazer guerra, espada. Numa casa ficarão 2 contra 3. Questão da fé. Quem tem uma fé católica não é agradável a quem não tem. Quem é ateu, pagão, não gosta de católico. Fica dizendo, jogando na nossa cara, só quer ser santo. Comedor de hóstia, vai à igreja toda hora. Não é assim que acontece? Estamos dentro da nossa casa. Aí quando a gente perde a paciência, algum escorregão, olha, só quer ser santo aí. Olha aí o santo. O irmão entregará ao irmão, é isso. E coisa pior. Porque podem nos condenar. Podem, até o nosso irmão pode nos levar aos tribunais. Por aquilo que a gente anuncia. Então, aquele de dentro de casa podem ser os nossos traidores. O Senhor está dizendo. O irmão entregará à morte o próprio irmão. Pode chegar esse dia literal. Não chegou ainda, mas está chegando. O pai entregará o filho. O pai entregando o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Irmão será dias muito difíceis. É o dia do juízo do Senhor. Não que o Senhor queira isso, não. Tudo isso é consequência do nosso pecado. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Nós seremos odiados por causa do nome de Cristo. Por causa do reino de Cristo. Por causa do anúncio do reino de Cristo. Por causa do anúncio de Cristo. Seremos perseguidos, odiados, encarcerados, batidos, humilhados. Aquilo que aconteceu com o nosso Senhor crucificado acontecerá conosco. Mas quem perseverar até o fim, aqui a palavra é perseverança. No início era prudência e simplicidade. Agora é perseverança, virtude da perseverança. Continuar fiel até o fim. Hipomoné em grego, perseverar. Na cruz, na tribulação, na dor, perseverar. Se ajoelhar no nosso Senhor e dizer, Senhor, me ajuda, para que eu possa testemunhar, dar meu sangue por ti, me ajuda naquela hora, porque naquela hora eu não falarei, és tu quem falará por mim. Me dá a prudência, a simplicidade, a perseverança, a fortaleza, para que eu possa derramar o meu sangue por ti, Senhor.
Peça isso hoje. Está chegando a hora. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aí eu serei salvo e verei a Deus, de acordo com a pureza que eu tiver dentro do meu coração. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Estão nos perseguindo aqui, a gente corre para outra. Agora não, porque está tudo fechado aí ainda, né? Estão abrindo agora, mas cuidado, o vírus não voltar. Mas perseguiu no canto, vai anunciar no outro canto. Perseguiu no outro canto, outro. A gente tem que correr todo mundo anunciando, fugir para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Cidade de Israel aqui significa o mundo. Por quê? Porque o judeu está no mundo todo. O evangelho ainda não foi anunciado ao mundo todo. Terá que ser anunciado. Então estão nos perseguindo aqui no Brasil, bora para outro canto, para a China, para o Japão, não sei o que, para todo canto. O evangelho tem que ser anunciado em todo canto, tá? Com coragem, com destemor, tá? Perseverança. Vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel, ou seja, o mundo todo, porque os judeus estão em todo mundo, antes que venha o Filho do Homem. São palavras de nosso Senhor hoje para cada um de nós, pedindo a nossa conversão, o nosso destemor, o nosso testemunho, a nossa pureza, a nossa simplicidade, a nossa perseverança, a nossa prudência. Que Ele nos conceda tudo isso por Maria Santíssima. Naquele dia, nós não falaremos nada. É o Espírito do Pai quem falará em nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima.